Então nós vemos que é um trecho longo, né? Eu gosto mais de trechos menores, porque eu acho que dá para nós pararmos, fazer uma reflexão, comentarmos, né? Mas aqui dá para tirar alguns pontos importantes que eu e o André vamos comentar nesse capítulo, porque agora nós estamos encerrando o primeiro programa de 2, né? Então são 2 programas do capítulo 6º. Então aqui nós podemos extrair alguns pontos importantes, não é? Primeiro, por ela ser uma médium consciente, ela tem que manter as rédeas dos impulsos negativos e doentios que partem da mente daquele espírito desequilibrado. E ele vai colocando para nós, né? August vai falando para André Luiz, para Hilário, e vai ensinando a todos nós a importância desse fenômeno. Mas mais para o final, nós vamos perceber um fato interessante, é quando August chama a atenção da importância do médium equilibrado, do médium disciplinado. E aqui está dizendo que se o médium, se ele não tiver disciplina, for um médium também vicioso, não tem controle da sua mente, ele poderá sim entrar na corrente negativa do espírito e assim colocando todo o trabalho a perder-se. Então nós percebemos, André, como é importante uma casa espírita preparar os seus médiuns, estudar, fazer com que o estudo possa ser uma tônica, porque a mediunidade é uma coisa muito séria. Sem dúvida. Mediunidade é uma escola que estamos diariamente aprendendo. Eu gostaria de chamar a atenção para o começo do parágrafo, quando ele diz que a psicofonia consciente ela também pode ser considerada como mediunidade falante. A mediunidade falante ela pode entrar nesse aspecto como de um orador, por exemplo. O orador tem aquele envolvimento e ele, intuído pelo benfeitor ou por um obsessor, ele passa também a ser um médium falante. O médium falante, ele entra em várias modalidades e aqui é a primeira vez que nós estamos vendo com clareza a associação da psicofonia consciente, porque existe também a psicofonia inconsciente, como nós veremos no discorrer deste próprio livro. Isso é um ponto que me chamou a atenção. Outro ponto, Eugênia, ela se afasta temporariamente do seu veículo físico, ela passa da guarida para que aquele espírito pudesse sentir por ela, ver por ela, ouvir por ela, mas ela, por ser consciente, ela era como um limitador. Ela permitia que ele expressasse o seu pensamento, desde que o seu pensamento não desarmonizasse a tarefa proposta. Então eu vejo, por exemplo, eu já fui em casas espíritas fazer palestra, em que o passista dá passe, no meio do passe o passista rota. Eu já vi, por exemplo, passistas com manias, ou mesmo médiuns de psicofonias com manias, à luz de que é o espírito que precisa, sendo que nós vemos que não se enquadra no quadro que nós estamos vendo no dia de hoje. Mediunidade é uma coisa simples, não precisamos de rituais, não precisamos de trejeitos, não precisamos chamar a atenção com ela. Então é isto que fazia da médium Eugênia ser uma médium extraordinária como era. Uma médium que dava oportunidade para que o espírito se comunicasse, mas ela também tinha um fator importante de regular a comunicação. Tem casas espíritas que pensam que é apenas o benfeitor que regula uma comunicação. Não. Neste caso, quem fazia este papel era a própria médium. Ela mesma servia como
como um limitador. Então é interessante esta descrição que André Luiz nos passa, porque clareia para todos nós um trabalho sério, uma médium sério, e o tanto que aquilo pode beneficiar o plano físico e o plano espiritual. Então, André, apesar de ela ser uma médium falante também, nós vemos que esse choque anímico, eu já dei um exemplo, que tem o pessoal dos grupos Alta de Souza que tem nas suas fileiras de trabalho essa oportunidade do choque anímico, né? Eu não vou entrar na questão do trabalho, né? Porque eu particularmente sou adepto da mediunidade tradicional e os espíritos ali, logicamente, usam também de todas essas oportunidades. Então nós vamos ver que ele vai se comunicar, mas que é mais o choque anímico mesmo para despertar. Vamos relembrar que ele precisa ser desperto, né? Ele está totalmente fora da realidade, ele vive de maneira inconsciente, nós já vimos isso. Agora nós vamos ver que a médium ouve agora as suas palavras, nós vamos ver um pouco à frente, né? E vamos ver se a médium fala alguma coisa pela sua boca ou se ela só recebe as conversações. Isso vai ficar para o próximo programa que nós estaremos idealizando, que é o segundo programa compondo o capítulo 6º. Nós vamos deixar a dúvida no ar, até mesmo para que vocês possam ler o livro, possam estudar conosco. E uma vez mais já agradeço a imensa audiência que as obras de André Luiz estão tendo aqui no canal da TV A Caminho da Luz.